Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para trazer debate sobre o Bahia e o Fortaleza. Bahia empatou em casa com o Fluminense, 3-3, um jogaço, 6 gols. Bahia poderia até ter vencido, né? Mas fazer o quê? Não tem como voltar atrás. E o Fortaleza perdeu em casa para o Botafogo. Foi goleado aí por 5-0. Daqui a pouco eu vou trazer a classificação, como se encontra aí Bahia e Fortaleza, mas antes vamos trazer aí o Elton Serra, o Abel Metro, falando aí sobre essas duas partidas. Do Bragantino, 7 derrotas consecutivas, 5 pelo Brasileiro, além das 2 pela Copa do Brasil para o Botafogo. Elton, no início do programa você destacava você falava sobre o alto número de gols, muitos gols nesse sábado, né? Nesses cinco partidas da 19ª rodada do Brasileirão. 6 deles foram lá em Salvador, hein? Que jogo entre Bahia e Fluminense, hein, Elton? 3-3? Exatamente. Um 3-3, realmente, que acho que eu falei da rodada passada, jogos bem truncados. A gente tem visto no sábado, a gente viu no sábado pelo menos, jogos com muitos gols, e na Fonte Nova o Bahia acabou empatando com o Fluminense por 3-3, o Fluminense poupando muitos jogadores, né? O Renato pensando também na Copa Sul-Americana, vai enfrentar o América de Cali. Aliás, Abel, poderia ter sido o Bahia, né, nesse jogo do meio de semana, porque o Bahia foi eliminado pelo América de Cali na Conmebol Sul-Americana, e foi o Fluminense que começou bem o jogo, conseguiu ali fazer 1-0 com o Cano. O Keno jogou muito bem essa partida, por mais que alguns jogadores fossem poupados, o Keno de um lado, o Lima do outro, o Ganso, né, funcionando por dentro e o Germancano sendo a referência, foi o Fluminense que buscou o ataque, conseguiu fazer 1-0, o Bahia tinha perdido um gol antes com o Ademir, né, um cruzamento para a área, o Ademir de cabeça colocou para fora. Depois, com 1-0, o Fluminense tentou segurar um pouco o ímpeto do Bahia, não conseguiu, porque o Bahia conseguiu uma virada. Primeiro um gol que acabou sendo marcado contra depois, né, o gol do Bernal, mas uma jogada do Everton Ribeiro para uma finalização do Jean Lucas. E na sequência o próprio Everton Ribeiro, né, marcando 2-1. E parecia um jogo onde o Bahia controlaria no segundo tempo, por ter todos os seus jogadores, pelo menos os que estão à disposição, né, colocou a força máxima, e o Fluminense que tentava ali gerenciar os minutos de alguns jogadores importantes, tanto que entraram o Martinelli, o Hércules, e principalmente o Nonato. O Nonato entrou, acabou fazendo o gol de empate, depois veio a virada, mais um gol do Germancano. Aliás, o contrário, né? O Cano acabou fazendo o gol e depois o gol do Nonato, mas foi um Bahia que, na reta final, conseguiu fazer de novo um gol com o Luciano Juba. Tem sido importante nesse sentido, um cara com muita liberdade para jogar pelo lado esquerdo. O Bahia sentindo a falta do Eric Pulga, né? Tá lesionado, vai ficar um tempo fora. O Juba com muita liberdade para atuar, muitas vezes como ponta, mas apareceu ali na entrada da área para fazer um 3-3 já na reta final. Fica aquele sentimento, não é, Abel? Porque o Bahia ainda está na 4ª posição, mas poderia ter 2 pontos a mais, porque tem jogos a menos ainda no Campeonato Brasileiro, enfrentando o Fluminense mobilizado para os mata-matas, né? Garantiu uma classificação na Copa do Brasil e agora tenta uma classificação na Sul-Americana, e por isso poupou alguns jogadores. Então acabou sendo um ponto importantíssimo também para o Fluminense nessas pretensões de gerenciar o brasileiro, ao ponto de não ser ameaçado, né, pela parte de baixo da tabela, e ao mesmo tempo olhando para as Copas e tendo a oportunidade de chegar um pouco mais longe. Pois é, você lembrou que o Fluminense joga pela Sul-Americana, né? Contra o América de Cali. Fortaleza e Botafogo jogam nesta semana pela Libertadores da América. E hoje se enfrentaram no Castelão, uma goleada histórica do Fogão, hein, Elton? 5-0? Nossa, e foi realmente um jogo onde o Botafogo dominou do início ao final. É claro que tem um componente que eu acho que não pode ser colocado fora da discussão, que foi a expulsão do Gustavo Mancha logo aos 6 minutos, né? O Fortaleza ficou com um jogador a menos antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Mas mesmo assim, foi um Botafogo com muita intensidade, fez 1-0 na jogada dos seus laterais. E eu digo laterais porque o Massal é lateral de origem, mas jogou como zagueiro essa partida, né?
O David Ancelotti escalou o Marçal como um zagueiro, ele jogou ali como zagueiro ao lado do David Ricardo, que também marcou um gol, né? Aliás, curioso, porque os defensores participaram muito bem, o Alex Telles com 2 assistências, mas o Marçal marcando 2 gols. Foi um Botafogo que manteve o ímpeto, né, de jogar no ataque o tempo inteiro, e com um jogador a mais sufocou o Fortaleza, e foi um time realmente que o torcedor do Botafogo esperava, né? Mesmo fora de casa, Abel, porque era aquela preocupação, né? Jogar no Castelão é um campo um pouco mais pesado. A gente sabe que a sequência de jogos prejudica o gramado do Castelão. O Botafogo tem um gramado artificial, né? Então muda um pouco até a forma de jogar, mas foi um time com muita intensidade. O Arthur Cabral e o Montoro se entendendo cada vez mais, uma jogada do Montoro para um gol do Arthur Cabral, o Arthur Cabral dando assistência também, acabou sendo importante nesse sentido. Savarino, sempre um cara importante nesse meio-campo, também dando assistência, mas foi um reencontro do Renato Paiva com o Botafogo que não foi dos melhores, viu, Abel? Se reclamou muito, né, que o Botafogo teve uma postura defensiva contra o Palmeiras no Mundial, que causou a demissão do Renato Paiva, e esse Botafogo jogou com intensidade, né, contra o Fortaleza fora de casa, que talvez tenha sido a amostra que o John Textor queria. Uma vitória importante para um Botafogo que vai ter tranquilidade agora para a Libertadores, e uma derrota muito preocupante para o Fortaleza, porque segue na zona de rebaixamento, não dá mostras de reação, tem 2 jogos difíceis pela Conmebol Libertadores. Inclusive estou indo para Fortaleza nesse domingo, né, para a gente acompanhar esse jogo contra o Vélez, mas a preocupação agora é o Campeonato Brasileiro, viu, Abel? Porque o Fortaleza, a gente já viu, já reagiu outras vezes na própria competição, arrancada, inclusive saindo da zona de rebaixamento, da lanterna para uma fase prévia da Libertadores, mas essa amostra em 2025 ainda não está acontecendo. É isso aí, terça-feira, Fortaleza e Vélez Sarsfield pelas oitavas de final da Libertadores, e o Botafogo joga na quinta-feira contra a LDU, também pelas oitavas de final, e o técnico David Ancelotti falando agora depois desse 5-0, vamos acompanhar. Boa noite. Sim, obrigado. O jogo condicionado muito claramente pelo cartão vermelho, tão cedo. E depois, na primeira etapa, a gente consegue marcar um gol de bola parada, que também é importante. Mas não jogamos bem, baixamos muito o ritmo e Fortaleza começou a acreditar. Então temos que manter o ritmo mais alto. Na segunda etapa já começamos melhor e conseguimos cerrar um pouco o resultado, fechar o resultado. E depois jogamos bem, os jogadores também que entraram, queriam demonstrar e mantiveram um bom ritmo de jogo. Mas um jogo claramente condicionado pelo cartão vermelho ao começo. Contente pelo resultado, mas contento também que não encaixamos goles, que é importante manter essa solidez defensiva que a gente tem. David, boa noite. Eduardo Trovão do Futebolês. Fale sobre a eficiência do Botafogo hoje, né? Muito se falou naquele jogo contra o Vitória, também no primeiro tempo do jogo contra o Corinthians, criação de chances o tempo todo, mas o time não foi eficiente. Hoje foi. Fale dessa importância de colocar a bola para dentro de fato. Sim, é tudo. Temos que procurar criar oportunidades de qualidade, temos que procurar chutar menos desde longe, que é mais difícil marcar goles, temos que passar a bola dentro da área, porque os goles, a gente faz gol dentro da área. E a bola parada também, como falava, os primeiros goles, a bola parada, 3 goles no mesmo jogo ajudaram. Porque claramente quando a gente tem um pouco de problemas na efetividade, a bola parada ajuda para fazer goles. David aqui, a gente está falando com você, Luiz Eduardo. Classificação do Campeonato Brasileiro até aqui. A liderança do Flamengo com 40 pontos ganhos em 18 jogos. O Cruzeiro já faz o 19º jogo amanhã. Se vencer o Santos, iguala o Flamengo na pontuação. Tem que golear o Santos para passar o Flamengo ali no saldo de gols e assumir a liderança. Palmeiras, terceiro, 33, e o Bahia completando aí o G4. Olha só, hein? 10 pontos de diferença do Flamengo para o quarto colocado.
Botafogo, Mirassol, São Paulo chegando à 7ª posição com 28. Bragantino, Fluminense e o Internacional venceu hoje, foi a 24. Segunda parte da tabela. Em 11º, Atlético Mineiro, 23. Aí vem Ceará, Corinthians. O Corinthians joga na segunda-feira contra o Juventude em Caxias do Sul. Grêmio, Santos que enfrenta o Cruzeiro amanhã, o Vitória que perdeu hoje. E aí os 4 últimos colocados. Amanhã tem Vasco e Atlético Mineiro em São Januário, hein? O Vasco tem que vencer para deixar a zona do rebaixamento. Vasco, Fortaleza, que situação do Lion, hein? 15 pontos apenas em 18 jogos. Juventude, 11. E o Sport dificilmente escapa, né? 6 pontos apenas em 16 jogos até aqui. Eu falei que... Mais um jogo que o Bahia não consegue vencer por causa do seu goleiro. Enquanto isso, ninguém no Bahia se movimenta para trazer um jogador para essa posição e para nenhuma, porque é inacreditável. Já tá... A janela já abriu, tem um mês praticamente, e o Bahia não contratou ninguém. Óbvio que o goleiro não é o único problema do Bahia. Outras coisas precisam ser corrigidas, mas assim, a falta de um goleiro de qualidade é de longe o pior problema desse elenco do Bahia. Porque imagina como deve ser pro Everton Ribeiro, um cara de extrema qualidade com seus 36 anos, correndo feito um louco, marcando, dando carrinho, jogando muito, fazendo gol, dando assistência e vendo o seu time deixar os 3 pontos escorrerem pelos dedos por conta de mais uma falha de goleiro. Imagina como deve ser pro Luciano Juba, fazendo a temporada da vida, se reinventando em uma nova posição, jogando demais, marcando mais um gol e vendo seu time não vencer, deixando os 3 pontos escorrerem pelos dedos por conta de mais uma falha, mais uma bobagem do goleiro. Outra coisa que dá para apontar também é que do lado do Fluminense a bola chega no cano, ele chicoteia de qualquer jeito e coloca no fundo do gol. Do lado do Bahia tem o William José, que até tem feito um bom pivô, fez hoje mais uma vez, mas não é um cara, não tem sido pelo menos um cara decisivo. Dito isso, que baita jogo, né? Que jogaço fizeram Bahia e Fluminense. Assim, um jogo elétrico do início ao fim, um jogo muito divertido. Um dos melhores, ou talvez o melhor jogo do Brasileirão até aqui. O torcedor do Fluminense imagino que esteja satisfeito. Poupou jogadores, enfrentou um adversário difícil fora de casa e conseguiu arrancar um ponto. Já o torcedor do Bahia, diante de todo o contexto da temporada, vai continuar com aquele gostinho de que sempre poderia ter sido melhor. Torcedor tricolor, um jogão, né? Um jogaço de bola. Você me pergunta, o empate foi justo? Eu vou dizer que não foi justo. 3-3. Foi um jogão de bola. Apesar do Fluminense ter uma equipe muito bem treinada, com bons jogadores, com o jogador matador na frente, o Canu é um grande finalizador. Agora o Bahia foi melhor. Eu achei o Bahia bem melhor. O Bahia atacou mais, o Bahia teve mais volume. O Bahia imprimiu o ritmo dele e não conseguiu vencer o jogo. Tudo bem. Agora, vou bater numa tecla aqui. Ronaldo tomou um gol defensável, pelo amor de Deus. E esse é o grande problema do Bahia. Esse é o problema crucial do Bahia. Goleiro. O Bahia precisa de um goleiro. Enfim, torcedor, eu repito, um jogo eletrizante, 3-3. O Fluminense é um grande time. Agora, o Bahia mostrou que na Fonte Nova, na sua casa, ninguém canta de galo. Um abraço e boa noite. Torcedor tricolor, um jogão, né? Um jogaço de bola. Você me pergunta, o empate foi justo? Eu vou dizer que não foi justo. 3-3. Foi um jogão de bola. Apesar do Fluminense ter uma equipe muito bem treinada, com bons jogadores, com o jogador matador na frente, o Canu é um grande finalizador. Agora o Bahia foi melhor. Eu achei o Bahia bem melhor. O Bahia atacou mais, o Bahia teve mais volume. O Bahia imprimiu o ritmo dele e não conseguiu vencer o jogo. Tudo bem. Agora, vou bater numa tecla aqui. Ronaldo tomou um gol defensável, pelo amor de Deus. E esse é o grande problema do Bahia. Esse é o problema crucial do Bahia. Goleiro. O Bahia precisa de um goleiro. Enfim, torcedor, eu repito, um jogo eletrizante, 3-3. O Fluminense é um grande time. Agora, o Bahia mostrou que na Fonte Nova, na sua casa, ninguém canta de galo. Um abraço e boa noite. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a derrota, né, do Fortaleza e também o empate do Bahia.
Agora deixa eu trazer aqui a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Bahia está no G4, permanece no G4, 30 pontos. Tem 8 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. O Bahia na quarta colocação. Fez 23 gols e tomou 16, está com saldo de 7, 58%. Já o jogo do Fortaleza, né? Fortaleza perdeu em casa. Fica com 15 pontos em 18 jogos, 3 derrotas, 6 empates, 9 derrotas, 3 vitórias, né? 3 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Fez 18 gols, tomou 29, tá com menos 11 de saldo, rapaz. Tá bravo, hein? E 27% aí a porcentagem da população do Leão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.